Você não é daqui, você está apenas vivendo uma experiência. Talvez você até sinta um certo incômodo em alguns momentos, que é uma parte sua mais profunda, que está tentando conversar com você e a todo momento te manda sinais para que você consiga compreender o que está acontecendo. Às vezes um número igual que aparece repetidamente, uma sincronicidade, uma espécie de coincidência significativa que você sabe que não é apenas uma coincidência, você sente que tem algo mais profundo por trás dessa mensagem, e é um eu seu que está fora dessa experiência terrena, que está tentando falar com você, que muitos chamam de eu superior, que é uma versão sua que habita uma outra dimensão. Isso tem muito a ver também com a origem do universo, como tudo foi criado. E por isso que eu trouxe que você é apenas Deus fingindo ser humano, como uma provocação para te ajudar a lembrar, porque talvez você tenha esquecido, que você não é daqui, você está apenas por um momento, e quando essa experiência na Terra acabar, você ainda tem um longo caminho para trilhar em outras dimensões, e que você vai habitar outras formas de viver. Então, para não ficar tão filosófico, eu quero trazer para você a importância de você buscar se conectar mais com o momento presente, com o agora, porque é através do mergulho, da conscientização, do centramento nesse momento agora, que você consegue ouvir de maneira mais clara essas mensagens que você está mandando para você. Então, a partir do momento que a fonte que tudo é, que muitos chamam de Deus, a energia primordial, enfim, no momento que essa energia começou com a primeira vibração, que muitos chamam de Om, na Bíblia até está escrito que é o verbo, e através do verbo Deus criou o universo. Na Bíblia não está escrito exatamente assim, eu só quis trazer alguma referência para vocês sobre essa primeira onda vibratória de Deus, que ela não aconteceu no passado, ela está acontecendo agora, no momento presente. E através dessa primeira onda vibratória, tudo foi formando, todas as constelações, galáxias, universos, e cada camada que foi sendo criada é habitada por uma versão sua. Esse universo todo que Deus criou, ele está dentro de você, assim como Deus ele também está dentro de você. Tudo isso que eu estou conversando com vocês é acessível através do caminho interno. A verdade, ela está dentro de cada um. A chave para esse entendimento e para essa conexão com Deus está dentro e não fora. E a partir desse desdobramento, desde o momento que Deus, a fonte que tudo é, criou tudo, ela foi fractalizando para ir experienciando todo esse universo que ela foi criando. Pensa num exemplo, numa analogia do engenheiro, que ele tirou sempre nota 10, ele sempre foi o melhor da sala, ele se formou na melhor faculdade, ele tinha todo o conhecimento, mas ele ainda não tinha feito uma obra, ele ainda não tinha experienciado o conhecimento dele. É assim com Deus, ele tem todo o conhecimento, ele tem tudo dentro dele, e então ele resolveu experienciar todo esse conhecimento dele, e aí ele foi experienciando todas essas criações que ele foi fazendo, e uma dessas criações que ele fez somos nós, eu e você. Nós somos Deus experienciando essa forma de viver aqui na Terra, mas a gente também é Deus, a gente também é toda essa criação, mas óbvio que são frequências e vibrações totalmente distintas. Deus, ele está numa frequência, numa vibração muito sublime, muito alta, que é incognoscível por natureza, a gente não consegue entender com o nosso cérebro físico. Nós estamos numa frequência, numa vibração muito mais densa, muito mais material.
Mas até chegar a essa dimensão, digamos, final, não é final, mas para eu conseguir trazer aqui o exemplo, até a gente chegar lá, nesse caminho de volta à fonte, existem várias camadas do nosso ser. Então, cada vez a gente vai se conectando com camadas mais sutis, mais energéticas, se assim eu posso dizer, para ficar mais claro. E uma dessas camadas é o seu eu superior. E sabe o que é o legal? Que o seu eu superior, ele vê o seu passado, o seu presente e o seu futuro, tudo ao mesmo tempo. Enquanto a gente aqui na Terra só consegue ter acesso ao nosso agora, ao nosso presente, sendo que o passado e o futuro são concepções da nossa mente. O passado já aconteceu e a gente tem algumas memórias, algumas concepções, e o futuro ainda está por vir, e a gente tem essa mente de querer entender mais, de querer planejar o nosso futuro. Então a gente tem aqui o momento agora, o presente. Só que para o eu superior, ele também tem só o momento presente. Só que o momento presente dele, ele consegue ver a figura inteira, porque pensa que ele está vendo de cima. Pensa que você está experienciando em um prédio e você está no primeiro andar. O teu eu superior, ele está fazendo uma analogia no 10º andar, por exemplo. Isso é arbitrário, esse número, tá, pessoal? Só para vocês entenderem o exemplo. Então ele consegue ver tudo que está acontecendo na tua vida, tudo que já aconteceu, tudo que vai acontecer, e aí ele fica te mandando sinais, que muitas das vezes são essas sincronicidades que acontecem com você, para poder te mostrar que você está no caminho certo, ou para evitar que você vá pelo caminho errado, ou para te orientar em relação a alguma ação que você deve tomar, porque esse eu superior é você, com uma consciência mais elevada, mais desperta. E a partir do momento que você consegue se conectar mais com ele, esse sinal começa a ficar mais palpável, mais fácil de entender. É um processo. E através desse processo, você vai conseguir exercer aqui na Terra aquilo que você programou para você. Porque antes de você descer vibratoriamente, adensar e chegar aqui nessa realidade que você está vivendo na Terra, você fez um desenho do que você veio fazer aqui na Terra. Você não veio a passeio, você não veio à toa. Você veio com um programa, uma ação para ser executada. E isso muda de pessoa para pessoa. Cada pessoa veio com um objetivo, com um propósito. E não tem certo e errado nisso. O certo, na verdade, na minha visão, é você se alinhar com o seu eu superior e viver a sua própria verdade de um modo autêntico e verdadeiro com você mesmo, abraçar a sua verdadeira natureza. Isso pra mim que é o certo. Não sei o que você pensa, comenta aqui embaixo o que você acha, vamos trocar uma ideia também. A partir do momento que você se conecta e passa a manter essa conexão, manter essa busca, essa procura de ter essa conversa com você mesmo, nessa dimensão mais elevada, tua vida começa a ganhar mais clareza, que você começa a ficar mais íntegro. É uma integridade ao todo, é o processo de integrar mesmo. Você vai integrando formas, integrando as suas realidades, os seus eus que estão com uma consciência maior. Esse que para mim é o despertar da consciência, é esse processo do autoconhecimento, desse caminho interno. Então a ideia do vídeo era essa, pretendo trazer um próximo vídeo falando mais sobre as sincronicidades, que são uma das ferramentas que o nosso eu superior usa, assim, no meu conhecimento é uma das que ele mais usa para poder conversar com a gente no nosso dia a dia. Mas claro, existem outras formas, através de uma boa meditação, de um bom processo de concentração, de silêncio também, você consegue se conectar com o seu superior. Não tem a forma mais fácil, a forma mais correta, existem várias formas e você no caminho do autoconhecimento vai encontrar qual a melhor forma para você, aquela que você sente que faz mais sentido, que você consegue ter mais clareza, que
porque você consegue ter mais potência, tá certo? Então, se você gostou, deixa um like, se não é inscrito, se inscreve no canal. Te vejo no próximo vídeo. Um abração, valeu!